focado e fisicamente 100% para ajudar o time. Cada um de nós é muito importante para o Flamengo, cada um no seu rol, na sua posição. E assim que bom, feliz de poder ajudar ao time. Que tínhamos que sentir que a gente precisava estar focado para lograr a classificação. A gente tem que voltar a ser uma equipe muito forte dentro de casa. O rival tem que sentir essa pressão de vir a jogar contra nós. Bom, assim, em um momento que a gente sabe que nós estamos no melhor nosso, fisicamente a gente tem evoluído, mas futbolisticamente a gente tem ainda muito para acrescentar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Como é bom começar o vídeo com esse alto astral, né? Um gol imoral do Pedro, um golaço do Enzo, que tem apenas 8 anos, é jogador da base do Flamengo. A situação, né, que tá meio complicada aí do Paquetá, será que ele caiu no esquema de apostas? A gente vai falar também sobre a convocação do Diniz, que graças a Deus não convocou nenhum jogador do Flamengo. Já ao contrário, o Ramon convocou o nosso Matheus Cunha, uma surpresa geral, né, convocado para a seleção olímpica. A gente vai falar também sobre a arrecadação do Flamengo, né? Que a nação rubro-negra realmente é o coração, é o pulmão, é tudo do Flamengo e conseguiu botar o Flamengo nesse ranking em primeiro lugar. Se tudo der certo, a gente vai fechar o ano com 60 milhões somente de bilheteria. E o que o Gabigol fez com a Arrascaeta, isso não se faz, vou explicar melhor para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flagel TV. Mas antes disso, se puderem, deixem o seu like, porque se vocês não deixarem o like, eu vou pedir pro Gerson fazer uma visita na sua casa com luva de boxe. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E o ex-jogador do Flamengo, Lucas Paquetá, está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol devido a envolvimento com possíveis fraudes ali, né? Violações em apostas esportivas. Isso aconteceu num jogo no qual parentes dele, né, pessoas ligadas a ele, fizeram apostas com que ele sofreria punição no jogo. E nesse jogo específico pela Premier League, ele foi ali punido com um cartão amarelo. Isso levantou suspeitas, né? O site é o Betway, o mesmo patrocinador do time dele na liga inglesa, e depois dessa situação o bicho pegou para o jogador. Isso porque ele ia ser convocado pelo técnico Diniz, mas após isso ele foi cortado. O Diniz quer que ele se concentre, né, na defesa das acusações. O jogador, que ainda até o fechamento dessa edição não se pronunciou, ele também teve ali a negociação encerrada com o Manchester City devido a essa acusação. Ainda está sendo investigado. O jogador, conforme eu falei, ainda não se defendeu, mas é uma situação bem complicada, porque hoje em dia existem muitos jogadores que acabaram se envolvendo com isso. Tomara que não seja o caso do Lucas Paquetá, porque caso isso tenha acontecido, a punição na Inglaterra é bastante severa e pode comprometer o restante da carreira do jogador. Queria saber a sua opinião sobre tudo isso. O que vocês fariam se fosse o Manchester City? Também encerrariam ali as negociações apenas por uma acusação? Não estou falando apenas por ser um crime leve, e sim porque ainda não houve investigação e ainda não houve comprovação. Mas abriu assim um alerta na Federação Inglesa depois de pessoas ligadas a ele fizeram essa aposta aí e ele realmente ter recebido o cartão amarelo. E um dos principais nomes do Flamengo na temporada de 2023 é o Matheus Cunha, que foi agraciado depois de tantas atuações boas debaixo das traves rubro-negras, diante de tanta pressão, né? Depois de tanta pressão, melhor dizendo. Atleta de apenas 22 anos, ele foi convocado para a seleção brasileira pré-olímpica. Então a seleção brasileira olímpica fez a convocação do Matheus Cunha, que é um goleiro que, apesar de jovem, já demonstra ali bastante tranquilidade embaixo das traves, e a gente sabe que a pressão no Flamengo é uma pressão gigantesca. Ele vai fazer 2 amistosos pela seleção brasileira. Os 2 eles vão jogar contra a seleção do Marrocos sub-23 nas datas 7 e 11 de setembro.
Podem ficar tranquilos que eu já olhei o calendário do Flamengo. O único jogo próximo ali é no dia 13 de setembro. Então a gente não vai sofrer com o desfalque do jogador. Essas partidas vão ser jogadas na cidade de Fez, lá no Marrocos. Então, se vocês quiserem acompanhar, com certeza o Sport TV vai mostrar essa partida. E para cima deles, parabéns, Matheus Cunha. Sem prejudicar a gente, eu não ligo de ter jogadores convocados para a seleção, como é o caso aí do Matheus Cunha. E vocês, gostaram também da convocação dele? Coloca opinião aqui nos comentários. E agora, exaltar quem mais merece ser exaltado no Flamengo, que são vocês, torcedores, né? Se não fossem por vocês, o Flamengo não era líder desse ranking que eu vou falar agora, que é sobre a quantidade de pessoas no estádio, de torcedores no estádio, nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, com a média de 55 mil torcedores por partida. O Flamengo já arrecadou, somente nesses 9 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, em torno de 30 milhões de reais, com uma média aí de 3 milhões e meio por partida. Isso não é para qualquer um, né? É somente para um time que tem uma quantidade de torcedores maior do que a maioria dos países lá na Europa. A nação rubro-negra realmente não tem para ninguém. E nesse ranking eu vou falar para vocês o top 3, né? Flamengo é o primeiro com 3 milhões e meio, conforme eu já acabei de falar, de média por partida de arrecadação. O segundo é o Palmeiras, com em torno de 3 milhões de reais por rodada de arrecadação. E o terceiro é o São Paulo, com mais ou menos 2,6 milhões de reais por partida ali de arrecadação. E a gente sabe que os ingressos lá em São Paulo são ingressos mais caros do que os cobrados aqui no Rio de Janeiro. Então a média de torcedores deles é bem abaixo da média do Flamengo. O Flamengo consegue colocar ali nos últimos jogos, né, sempre acima de 60 mil torcedores. Não é para qualquer um. Parabéns, nação rubro-negra. E com isso o Flamengo fica muito bem, porque se continuar esse ritmo aqui, somente de receita por jogos que a gente é mandante no Campeonato Brasileiro, a gente vai conseguir ultrapassar os 60 milhões de reais. Parabéns, nação. E é isso, vá para cima deles. Tomara que esse dinheiro a diretoria do Flamengo consiga usar de uma forma que dê retorno para a gente dentro de campo. E agora uma curtinha aqui. Todo mundo sabe, né, que os bastidores do Flamengo não estão excelentes, mas pelo menos entre Gabigol e Arrascaeta não existe racha, mesmo após a safadeza, entre aspas, que o Gabigol fez com o Arrascaeta. Para quem não sabe, o Arrascaeta deu ali um churrasco um churrasco uruguaio, né, que ele até falou. Ele falou que botou, em vez de botar carvão, como a gente faz no Brasil, ele botou lenha, fez um churrasco para geral. Tava lá o Gabigol, estavam outros jogadores também, e tinha um bolo, né? O Gabigol é confeiteiro, também é um bom churrasqueiro. Ele tem até uma confeitaria lá na Barra da Tijuca. E ele botou um bolo lá que geral tava de olho querendo comer. O que o Gabigol fez? O Gabigol roubou o bolo, meteu o pé, tá ligado? Não deixou ninguém comer. Ainda tirou onda com a Arrascaeta, com a foto lá dele, querendo comer o bolo todo, botando o bocão no bolo. E aí ele falou, a Arrascaeta falou, ó, ele roubou o bolo, mas ele pode que ele tem moral na situação ali. E o Arrascaeta também, né, falando agora um pouco mais sério sobre uma situação aqui, mas é sempre bom lembrar, esses churrascos são excelentes, é muito bom a gente ter a união, se não é de todos os jogadores, se não são de todos os jogadores, pelo menos de alguns jogadores. Eu sei quanto que é importante a gente sair do trabalho e poder fazer uma resenha também em outro lugar, tomar uma cervejinha, comer um churrasco, como deve ter acontecido lá com a Arrascaeta, né? Não sei se teve cerveja, mas pelo menos churrasco lá rolou. E isso é muito bom, que une o grupo. Eu trabalhava no Porto, quando a gente saía, né, do Porto cansado, a galera lá, às vezes a gente ia para um boteco e tomava uma cervejinha. Isso com certeza une a equipe e é o que deve estar acontecendo aí fora de campo. A gente tem que aparar as arestas, deixar o ego ali, superar os egos, cada jogador, para o bem maior, que é pelo menos o título da Copa do Brasil. Então tem que ter união fora de campo. E ele ainda falou do Varela, né? Ele comentou ali que o Varela não jogou 100% ainda, ele não está muito confiante, mas quando ele tiver confiança, quando ele entregar os 100%, quem tem a ganhar é o time do Flamengo, porque o jogador tem bastante habilidade, sabe exercer com qualidade a função de lateral direito. Ele até comentou que ele estava muito bem no último jogo e infelizmente teve um problema no joelho. É isso, galera, apenas uma curtinha aqui para mostrar para vocês também os bastidores fora de campo, porque o bastidor do Flamengo, quando tá ruim fora de campo, a gente vem e mostra. E quando tá bom, a gente também tem que vir aqui e mostrar para vocês.
E o técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, que fez a convocação dos jogadores e, graças a Deus, para mim, gostei que ele não convocou nenhum jogador do Flamengo. Primeiro que os jogadores do Flamengo não estão merecendo ser convocados, né? Não tem nenhum jogador ali que se destaque tanto aqui no Brasil, jogador de nacionalidade brasileira, que tenha méritos para ser convocado para a seleção. E é uma boa, porque aí eles não vão perder os treinos quando tiverem essa data FIFA para poder ser jogada. Isso para mim é uma boa, queria saber a sua opinião, se vocês acharam aí sacanagem do Fernando Diniz, porque tem muitos torcedores que reclamam, poxa, eu poderia ter convocado algum jogador do Flamengo, mas sinceramente, galera, eu acho que não tem ninguém merecendo a convocação. Sua opinião sempre é muito importante aqui. A gente torce para que o São Paulo consiga acertar o time, né, que tenha uma união nos bastidores. A última coisa que a gente precisava era mandar um jogador que estivesse bem. O único que estava merecendo realmente ser convocado era o Ayrton Lucas. E aconteceu aquela velha mística do que acontece com os nossos jogadores quando vão para a seleção. Os jogadores vão assim jogando na ponta dos cascos, comendo a bola e voltam na marcha lenta, na marcha 2, na marcha 3 no máximo, como foi o caso do Ayrton Lucas. Porque depois que ele voltou da seleção, as atuações dele estão bem distantes das atuações que o fizeram ser convocados. Não esqueça de botar sua opinião aqui nos comentários. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!